Se admitirmos que a origem da Terra remonta aproximadamente a 4,5 bilhões de anos, as origens dos primeiros mamíferos 100 milhões de anos e dos primeiros canídeos 50 milhões de anos, e seguidamente a dos primeiros hominídeos 3 milhões de anos. Afirma-se que extremamente recente, com efeito, se compararmos a história da Terra a um percurso de 1 quilômetro, a vida dos mamíferos representaria apenas os últimos metros e as dos canídeos os últimos centímetros. Tá? Então, a gente observa que esses mamíferos, né, os hominídeos, os cães, os lobos, eles já estão na Terra aí há milhares de anos, né? São muitos anos que eles estão aí na Terra. Fazendo o quê? Competindo o mesmo espaço físico, caçando, na busca pela sobrevivência, né? E até em algum momento da história eles começaram a se unir, porque o homem percebeu que ele poderia domesticar esses animais para esses animais ajudar ele na vida diária, no caso na caça, para encontrar outros animais, para proteger a caverna, para afastar outros animais ferozes, né? Os canídeos são mamíferos caracterizados por dentes canídeos pontiagudos, dentição adaptada a um regime onívoro e um esqueleto dimensionado para a locomoção digitigrada. A sua evolução e diversificação teve início no continente norte-americano com o aparecimento de uma família de carnívoros semelhantes à doninha atual, que proliferaram nesse continente há 40 milhões de anos, compreendendo na altura de 42 gêneros diferentes, enquanto que hoje apenas se subdivide em 16. A família dos canídeos atuais comporta 3 subfamílias, ou canídeos Lycaon, os octocinonídeos, que é chamados de Otacion da África do Sul, e os canídeos cão, lobo, raposa, chacal e coiote. Aí aqui fala sobre a domesticação, né? Como que aconteceu essa domesticação? A domesticação de pegadas e ossadas, a descoberta de pegadas e ossadas de lobo nos territórios ocupados pelo homem na Europa ascende de 40 mil anos. Se bem que a sua utilização real não tenha sido autenticada pelo Homo sapiens, nos frescos da pré-história. Então, Homo sapiens, você sabe o que é um Homo sapiens? Eram os homens, não eram? Antigamente eles Eram os pareciam homens. de macacos até, né? Em forma de macaco. Depois ocorreu a evolução, O não Homo foi? sapiens é o homem que era mais inteligente, Não, né? sim. Ele comia carne, Isso, ele isso. já tinha essa postura que nós temos, né? Ele Uhum. não andava curvado, ele andava ereto. Esse é o Homo sapiens. Esse foi o Homo sapiens. Foi ele que por que Homo sapiens? Sapiens significa sabedoria, né? Conhecimento. Então, o homem que tem sabedoria. Foi esse homem que começou a ter a ideia de domesticar os animais. Que seriam vocês. É. Que se tornaram vocês no caso, né? Porque veio de uma evolução. Não, quando fala homem, não está se referindo só ao gênero masculino. Se refere ao Não, gênero ao geral, né? feminino e, Aham. e é claro que se eu tivesse lá naquela época, Não, eu falo assim, porque as mulheres de repente não é caçavam, né? isso. Ficavam. Por isso que eu Mas, falei, denominei homem. mas a mulher teve ela que promoveu a revolução, porque é ela que descobriu a agricultura, entendeu? Então, quer dizer, a inteligência da mulher também foi um divisor de águas muito Entendi. forte. É, aí dando aqui, né? O final do período, deixa eu ver aqui. Nesta época, o homem não era ainda sedentário e alimentava-se com os produtos das suas caçadas,
cujas migrações acompanhava. As mudanças climáticas, o final de um período glacial e o aquecimento brutal da atmosfera, ocorridos há sensivelmente 10 mil anos durante a passagem do Pleistoceno para o Holoceno, levaram à substituição das tundras pelas florestas e, consequentemente, à diminuição de mamutes e bisontes, cujo lugar foi ocupado por veados e javalis. Então, esse período glacial mudou o tipo de animais que eram caçados, né? Antes eram os bisões, os mamutes, animais de grande porte. Só que com esse período glacial que a Terra teve, muitos desses animais entraram em extinção e praticamente desapareceram. Eles matavam esses animais? Matavam esses animais, porque eles não eram sedentários. O nosso estilo de vida é sedentário. O que é ser sedentário? Alguém sabe? Eu sei. Não praticar muito É. exercício. Não, uma pessoa sedentária é aquela pessoa que é cansada, que não faz nada. Nada. Então, Nada vocês do estão nada. vendo só pela ótica do conceito atual de atividade física, né? Sim, você está querendo dizer sedentário aqui no livro? Uma pessoa sedentária aqui no livro nessa época? Que seria? Pra mim, seria aquela pessoa sedentária, aquela pessoa que não faz nada, não caçava. Não. Não é isso, não? Então, é mais ou menos isso que vocês falaram, só que diferente. O estilo deles era nômades. Por que é ser nômades? Eles ficavam em uma região, quando os recursos daquela região se esgotavam, por exemplo, eles vivem ali atrás de ovos, raízes, frutas. Aí, esses recursos e esses animais ali em volta sumiam. Eles pegavam o grupo deles, a família, e ia para outro território. Então, pelo fato deles não terem uma moradia fixa, eles eram chamados de não sedentários, e sim de hominídeos. Sedentário, o nosso estilo é porque nós temos uma moradia fixa. Quando a gente precisa de alimento, o que a gente faz? A gente vai no mercado e compra. A gente não vive da caça. Mas quando a gente é sedentário, a gente não vai nem no mercado. Não, o sedentário hoje... você é sedentário, você não movimenta, não faz atividade, não caminhada. Mas esse conceito de sedentário aqui era isso, porque eles viviam da caça. Então, uma vez que esgotava todos os recursos, eles saíam e iam para o outro lugar. Mas chegou um dado momento da história que eles pararam de ficar se embrenhando na selva para caçar. E pararam também de ficar trocando de território. E aí passaram a ter moradia fixa. Ou seja, sempre no mesmo lugar. Por que eles passaram a ter moradia fixa? Com a descoberta da agricultura, eles poderiam cultivar as plantas, os alimentos, as frutas ali próximo à residência deles, à casa deles, com a domesticação dos animais, né? Eles poderiam ter ali ovelhas para tirar a lã dela para fazer a roupa, que o inverno era rigoroso. É o uso, né? Poderia ter o leite, poderia ter animais ali para eles matarem. Agora eu entendi perfeitamente. Pegar a carne. Que seria sedentário, o sedentário de hoje entendi. apenas por uma questão. A gente tá vendo visão humana aqui, tem que ver essa visão. A pessoa quase que vê mesmo pelo prisma estético. Não, você é sedentário, mas não é. Eu vou falar agora pros outros, você é sedentário da pré-história. Isso aí. Então essa coisa toda surge há 10 mil anos atrás, né? Essa domesticação. Né? Recente, né? Recente, 10 mil anos atrás. 10 mil anos. Tem até o filme 10 AC, que eu quero passar para vocês também. Né? Então, da caça tradicional, impeliu o homem a inventar novas armas e adaptar suas técnicas de caça. Nesta fase, tinham de competir com os lobos que se alimentavam do mesmo tipo de presas e utilizavam as mesmas técnicas de caça em mantilha, com recurso a batedores. Então, olha só, você imagina você ter que disputar Não vou, não. um território com lobos.
o homem naquela época tinha que ser muito macho, né? Hoje, ou seja, não tinha arma de fogo, nada disso, né? Era na mão mesmo. Por eles, né? As lanças, todos os era tudo artesanal, tudo artesanal. Então o homem ele era realmente um caçador. Como tal, o homem teve naturalmente de procurar converter o lobo num aliado de caça, tendo pela primeira vez domesticar um animal muito antes de ele próprio se tornar sedentário e se dedicar à criação de animais. Assim, o cão primitivo era indiscutivelmente um cão de caça e não um cão pastor. O cão pastor, ele ajuda a direcionar os animais. Tipo assim, tenho ali um rebanho de ovelhas. Ele ajuda a controlar o direcionamento dessas ovelhas. Se tem uma ovelha indo um pouquinho mais longe, ele vai lá, junta aquela ovelha. O animal? O cão. O cão, ele é muito inteligente, né? E aí, só que não era um cão pastor, era um cão de caça. A natureza dele era para ser cão de caça. Resultados da seleção realizada pelo homem. Muito embora se encontrasse a descrição de galgos na paleontologia egípcia ou de molossos na história assíria, na realidade tratava-se apenas de subespécies de canes familiares, variantes ou tipos de clãs. O aparecimento das raças canídeas, tais como conhecemos na atualidade, constitui um fenômeno muito mais recente do que a domesticação, uma vez que data da antiguidade. Para além de algumas raças caninas, como o bichon, cuja identidade racial foi possível conservar um território limitado. A maioria das raças caninas resultam da seleção exercida pelas nossas civilizações, da ação possibilitada pela domesticação e da orientação dos acasalamentos. Então eles domesticavam esses animais, né, e eles incentivavam os animais a se reproduzirem ali, para que eles pudessem, né, domesticar ainda mais animais. O aparecimento de diferentes tipos de cães. Tendo surgido durante o terceiro milênio na Mesopotâmia, vocês sabem onde fica a Mesopotâmia, gente? Eu não sei onde fica a Mesopotâmia. Vocês acham que é longe, que é perto? O que vocês acham? Eu acho que é longe. É longe? Eu acho que é perto, talvez por aqui mesmo por perto. A Mesopotâmia é uma região que fica entre rios, tá? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Essa região era conhecida como uma região do crescente fértil, onde tinha água, poderia se trabalhar com agricultura, né? Então, essa é a região da Mesopotâmia. Mas esses rios ficam entre quais países? Eles ficam lá no território próximo à África. Então viu, acertei, bônus. Delinearam-se então dois grandes tipos de cães constituídos pelos molossoides, encarregados da proteção dos rebanhos contra os predadores. O urso e ironia do destino do seu antepassado, o lobo. E o tipo galgo, adaptando a corrida e as regiões desérticas, que se tornou não precisa auxiliar de caça para o homem. Juntamente com esses dois tipos básicos, encontravam-se já, sem dúvida, os tipos de cães correspondentes atualmente aos principais grupos classificados pela Sociedade Central Canina. E os felinos. Né? E os felinos, de onde vieram? Né? Os felinos primitivos, durante o período Oligoceno, esboça-se claramente nos felídeos uma tendência para a individualização das suas linhagens distintas nos felinos. Por outro lado, animais grandes e robustos, embora lentos, providos de enormes caninos, semelhante a lâminas de sabre. Os eusmilos e, por outro, os grandes gatos mais ágeis
e mais rápidos, com uma dentição próxima dos atuais felídeos, os proailuros, e mais tarde os pseudodailuros, cuja locomoção se assemelha à dos viverrídeos. Por exemplo, a atual fossa, né, constitui um verdadeiro fóssil vivo. O Pseudodailuros seria assim o primeiro membro da família de gatos modernos, dos quais o Smilodon, na América, é um representante espetacular. Os pequenos felídeos foram se adaptando a regiões tão diversificadas como os desertos, florestas, estepes e pântanos. Ou seja, esses felídeos foram se espalhando e se adaptando a essas regiões, né? Sobrevém a Era do Miceno, durante a qual em França existia o Felis zitelli, animal muito próximo do gato selvagem atual. Posteriormente, no período Pleistoceno, da Era Quaternária, surgiu o gênero Felis, enquanto que, por outro lado, os felinos primitivos, Smilodons e Macharudos, espécie de tigres dente de sabre, vão desaparecendo. Então esse tigre dente de sabre, eles eram como se fossem os felinos grandes, com dentes afiados, grandes, só que com o passar do tempo esses animais foram desaparecendo, ficaram entrando em extinção, e o que se sabe sobre ele hoje são os estudos de fósseis que acharam deles. Esse gato selvagem atual, mais próximo do gato selvagem atual, seria tipo a onça, isso, a pantera que a gente tem hoje em dia? Selvagem, eles vivem nas florestas. Sim, mas eles são... de porte seria até um pouco maior que eles, mas seria maior. Coisa, o tigre dente de sabre eram maiores do que eles, né? Eles perto seriam menores, porque o tigre era grande e representava uma ameaça constante para o homem. Mas seria assim, a onça, né, animais, os felinos selvagens. E a domesticação dos gatos, como se deu? A domesticação do gato permanece envolta em bastante mistério, e como tal, não pode ser estabelecida com outra certeza absoluta. Segundo a crença tradicional, a domesticação teria ocorrido no Egito, local onde foram encontrados os primeiros vestígios da domesticação do gato por volta de 4500 a.C. O gato egípcio seria assim descendente de uma das subespécies do gato selvagem Felis silvestre líbica. Inicialmente, este gato começou por ser um comensal do homem, partilhando a sua alimentação. Posteriormente, estabeleceu-se uma relação de maior proximidade entre o homem e o animal, que primeiro se tornou familiar e mais tarde de uma companhia, né? Desde a época do Novo Império, sensivelmente nos anos de 1580 a 1070 a.C., até o período do Ptolomeico, no ano 300 a ano 30 a.C. Os egípcios chegaram mesmo a permitir a aproximação dos gatos selvagens na sua domesticação. Mais tarde mandaram também mumificá-los, tal como faziam com as espécies domésticas há muito tempo. Então, assim, a domesticação no Egito, a mumificação no Egito era algo comum, cultural. Eles preparavam o corpo, tiravam os órgãos, né, aplicava uma substância, porque eles acreditavam que aquele homem poderia renascer em uma outra vida, e tanto é que eles até enterravam, quando era rico, muito ouro próximo do sarcófago, junto com esse homem mumificado. Aí, só que essa ideia que você está tendo agora em 2022 já tiveram lá no século XVII. Eles já entraram dentro do sarcófago e roubaram muito ouro, né? Porque aí, viram que era uma coisa que não desde o século XV, século XVII, talvez até antes, já vários grupos até entraram. Hoje tem muitos pesquisadores que acham, né? Porque ficou muito aprofundado, né? Então eles acreditavam na vida após a morte. E eles faziam isso com seus animais domésticos também.
Né? Mas eles matavam? Então, quando morria... Quando eles morriam. Eram dois casos. Quando eles morriam, ou se o faraó, como eles acreditavam que tudo que eles tinham material poderia ser utilizado na próxima vida, em algumas situações, quando o faraó morria, eles matavam também, os próprios servos se matavam animais para serem enterrados dentro do sarcófago junto com o faraó. Enterrava ouro, pessoas e animais, para que quando ele ressurgisse na outra vida, ele usasse esses animais que ele gostava. Mas o gato em si não era sacrificado naquela época, né? Porque o não, gato era sagrado. O cachorro era. Ou os animais que eles tinham, né, domesticados, mas o gato ele tinha uma importância para eles, né, assim, um simbolismo. Mas quando morria, quando morria era mumificado. É porque o deus da morte dele da época era um gato. Aí eles tinham esse respeito muito grande pelos gatos. Muito grande. Eu só vi isso no filme A Múmia. Aí, tá vendo? Aí aqui nós temos, né, aula 2.